Então vamos lá. Esse é o nosso sexto encontro desse curso, A Potência da Sutileza na Prática do Yoga, que a princípio era para ser um curso presencial, bem no início, onde foi iniciado esse isolamento. Então, dessa forma, eu preferi seguir o curso online gratuito ao invés de iniciar uma turma, né? Esse curso aconteceria no espaço onde eu sou sócio, lá em Pinheiros, chamado lab.y66x, essa é a página do Instagram para quem quiser seguir, e onde as atividades vão retomar assim que essa quarentena acabar. A gente vem tratando de um tema que diz respeito à recuperação da nossa capacidade de sentir aquilo que é sutil, a recuperação da nossa capacidade de perceber o que não é óbvio. A gente, por algum motivo, vem perdendo, por vários motivos, vem perdendo essa capacidade e vamos precisando cada vez de mais estímulos. Então esse curso é um resgate à nossa capacidade de perceber aquilo que é pequeno, tá? De que não é óbvio, que não é tão evidente. Esse curso ele vai ser, né, nesse primeiro módulo, encerrado na próxima semana, e ele tem se tratado do asana. Então são 7 encontros para a gente falar da potência da sutileza na prática do yoga a partir do asana. Para a gente poder abordar pranayamas, bandhas, mudras, é necessário uma quantidade maior de encontros, mas não só isso, é necessário entrar em técnicas que onde a interação, né, a presença, ou pelo menos a capacidade de ver aquele que faz é importante. Então, para a gente poder entrar em técnicas um pouco mais, vamos colocar entre aspas, avançadas, é preciso que haja uma interação maior entre aquele que ensina e aquele que faz, para que a gente possa ir checando esses avanços, senão, como os próprios textos do Hatha Yoga dizem, os riscos são grandes, né? Então interferir de forma errada na respiração ou interferir de forma errada nessas contrações provocadas pelos bandhas e pelos mudras trazem mais prejuízos do que benefícios. Então é preciso ter cuidado, e eu ainda estou pensando uma forma de dar continuidade, ainda não sei, mas uma forma de dar continuidade a isso, né? Se for presencial, ótimo; se não for presencial, como fazer isso, talvez por uma plataforma como o Zoom, por exemplo. Mas eu queria dar continuidade à nossa prática de hoje, retomando esses aspectos, né, de fazedor e observador. Na última aula eu falei muito sobre o papel ativo desse que faz, como sendo responsável pela intenção por trás de cada ação. Mas hoje eu queria destacar um aspecto, a gente vai procurando ir cada vez mais no caminho da sutilização, mas destacar um aspecto de que não se trata de uma integração ou de uma união entre esse observador e esse fazedor. Se trata da percepção de que nunca foram separados. Isso faz muita diferença, tá? Então o que a gente vai procurando não é reconhecer observador e fazedor ao mesmo tempo, isso também, mas se a gente reconhece, a gente vai para uma próxima etapa, que é perceber que nunca foram separados, né? Isso muda tudo. No Hatha Yoga, o corpo ele é usado como uma ponte, como um veículo, né? Então por isso a gente está dando tanta atenção ao asana, o corpo como sendo esse veículo, o veículo para que a gente faça esse caminho para dentro do corpo, para a respiração, para a mente. Diz o Gueranda Samhita, né, faz uma associação, que o nosso corpo é como se fosse um pote de barro que é forjado, moldado pelo fogo do yoga. E assim, esse pote ele pode receber, né, o líquido, pode receber a água. De forma semelhante, o nosso corpo ele vai sendo moldado no fogo do yoga. E
assim, isso significa que o corpo ele vai sendo uma espécie de um lugar que contém, né, um pote, com essa ideia de que alguma coisa pode ser colocada dentro, percebendo o corpo como sendo essa estrutura, mas que existe um espaço interno, um espaço que é preenchido com coisas, e a gente vai tratando de observar esse espaço. Cada vez mais o espaço interno vai sendo mais importante do que o próprio pote em si. E à medida que a gente vai avançando, será que essa prática dos asanas tem nos trazido um estado de aquietação? Será que essa prática dos asanas tem dado condições para que o corpo possa permanecer por mais tempo imóvel? E eu pergunto essas coisas porque nem sempre a incapacidade de permanecer imóvel está no corpo, mas sim na mente. E através dos asanas nós também não treinamos apenas o corpo a permanecer mais leve, mais firme e confortável, mas nós treinamos a mente a se adaptar a uma condição de imobilidade. Com isso, essas duas coisas vão andando em paralelo. A gente vai ao mesmo tempo desenvolvendo uma capacidade corporal de permanecer, né? Encontrando tônus, encontrando o relaxamento do excesso de esforço, encontrando os encaixes, os ajustes, as orientações, tudo isso que a gente tem tratado. Mas por outro lado, a gente também vai treinando a mente a sair desse estado de necessidade de movimento. A gente vai colocando a mente na observação de algo imóvel, tá? Essas duas coisas andam juntas e essas duas coisas fazem com que a gente possa ficar cada vez mais confortavelmente no asana e cada vez por um período maior de tempo, tá bom? Eu queria também dizer, eu vou olhando aqui as minhas anotações porque tem coisas que eu não quero deixar de dizer hoje. Porque tem um trecho dos Yoga Sutras de Patanjali, né, onde Patanjali vai dizer que o asana deve ser estável e confortável, ou firme e confortável, isso eu já repeti várias vezes. Vai dizer que através do relaxamento do esforço que o asana é conquistado. Isso eu também já disse algumas vezes. Mas tem uma das traduções de Patanjali, por Taimini, nesse livro aqui, alguns de vocês provavelmente o têm, que vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui. Para adquirir o domínio de um asana, Patanjali oferece duas sugestões valiosas. Uma é o gradual relaxamento do esforço. A manutenção do corpo físico em uma posição imóvel por longos períodos de tempo requer grande força de vontade, com a mente tendo que ser dirigida constantemente para o corpo a fim de mantê-lo na posição fixada. Mas ele vai dizer depois que o praticante assim, né, ele vai sendo aconselhado a ir relaxando o esforço gradualmente e a transferir o controle do corpo da mente consciente para a mente subconsciente. Ou seja, é aquilo que eu tenho dito. A gente começa fazendo a postura, em um determinado momento a postura se faz em nós. A gente começa com esforço diligente, colocando a nossa atenção na sustentação do asana, mas num determinado momento, quando a postura vai sendo dominada, isso se transfere a uma inteligência subconsciente do corpo e o próprio corpo se sustenta na postura. Você não precisa mais ficar direcionando para lá a sua atenção. O corpo assume esse papel por uma inteligência subconsciente. E ele vai dar um exemplo quando diz, né, que o nosso corpo ele funciona, né, em determinado momento, funciona como o peão. Eu já dei esse exemplo do peão, mas eu quero seguir um pouco mais além do que foi dado. Não só aquela capacidade de atividade, de permanecer imóvel, mas o peão ele tem uma capacidade de voltar para a posição central. Ou seja, o que
Taimini está dizendo aqui, dessa interpretação desse Sutra de Patanjali, diz que a gente desenvolve uma certa capacidade no corpo, através dessa inteligência subconsciente, de retorno a um eixo. A gente adquire uma certa capacidade, que ele vai dizer aqui, representação simbólica, essa força deve ser semelhante à que atua num peão que mantém o objeto em posição de equilíbrio. Certo. E é isso. Então, ele vai dizer que sempre que se torna necessário lidar com o corpo, que tende a mover-se de um lado para o outro ou de qualquer outra maneira e precisa ser trazida de volta e mantido em uma posição de equilíbrio automaticamente e de forma invariável. É aplicado esse princípio do peão. Então diz que o nosso corpo tem uma tendência a se mover, né? A se distanciar desse equilíbrio, mas à medida que a gente vai aplicando essa prática, né, o nosso corpo ele vai adquirindo essa inteligência subconsciente de se ajustar e de retornar ao seu ponto de equilíbrio. A gente vai procurar observar isso ao longo da nossa prática de hoje. Se a gente vai tendo e já vai começando a ter notícias, vai começando a ter sinais dessa tendência do nosso próprio corpo, sem que isso seja um processo racional, sem que isso seja um processo consciente, mas sim subconsciente, de voltar ao eixo a cada vez que o corpo se desvia. Muito bem. Mas não são só as posturas meditativas, a gente tem dado muita atenção na postura de meditação. E hoje, nessa nossa sexta prática, tem a próxima, que é a sétima, que a gente vai voltar a dar mais atenção para a postura de meditação e procurar integrar e reintegrar todos esses conceitos, mas hoje eu quero passar por outros tipos de asanas, posturas não meditativas, posturas que nos ensinam e nos fazem conhecer melhor o corpo, nos ensinam a conhecer melhor nosso corpo, para que quando a gente volta para a postura de meditação, talvez a gente tenha um sinal mais claro do que é tudo isso que Patanjali quer dizer, como o próprio corpo vai assumindo a sua estabilidade, a sua firmeza, através dessa tendência de encontrar o seu próprio eixo. Então a gente vai passar por outras posturas, e nessas outras posturas nós também treinamos os princípios do asana como conceito de firmeza, leveza e conforto.